E aqui no versículo 1 até o 13, do capítulo 15, o apóstolo Paulo vai chegar à conclusão dessa seção de Romanos entre forte na fé e fraco na fé. Mais uma vez é bom nós lembrarmos, nós expomos do capítulo 1 até o capítulo 11, a parte que nós chamamos de onde o apóstolo Paulo bota a doutrina ali, onde o apóstolo Paulo vai mostrar a justificação pela fé, vai mostrar sobre a eleição, vai mostrar, podemos dizer, a essência do evangelho ali, que nós somos depravados, que nós somos pecadores e que nós carecemos de um Salvador, Jesus Cristo, que fora prometido desde a eternidade, que mesmo que Adão tenha pecado, Jesus, sendo o segundo Adão, foi quem propiciou o nosso pecado e quem nos concedeu a salvação. E do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai mostrar isso. Todo o plano redentivo de Deus, toda a doutrina ali da fé cristã. No capítulo 12, até o final da epístola, o apóstolo Paulo, como nós estamos falando, está agora focando na prática. Se nós temos, é claro que vamos fazer uma divisão apenas a fim didático, se nós temos do capítulo 1 até o capítulo 11 a ortodoxia, ou seja, a doutrina correta, agora do capítulo 12 até o capítulo 16, nós vamos ter a ortopraxia e ortopatia, ou seja, a prática correta e a afeição correta. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo que nós não nos basta estarmos aqui, sentarmos dominicalmente e não amarmos o irmão que está ao lado. E não basta também nós estarmos aqui, dizemos que amamos uns aos outros e sairmos daqui e não amar o próximo, aquele que Deus coloca ao nosso lado, no nosso meio de trabalho, na nossa família, pessoas complicadas. Nós estamos vendo isso. E o apóstolo Paulo depois voltou agora mais uma vez, mostrando que, olha, nós temos que amar o forte na fé, o fraco ama o forte na fé, mas o forte também ama o fraco. Como? O fraco não julgando o forte e o forte não desprezando o fraco. Ainda estamos tratando sobre amor fraternal. Ainda é amor fraternal. E aqui no capítulo 15, versículo 1 ao versículo 13, o apóstolo Paulo vai chegar ao final dessa sessão, ao final dessa parte que ele está instruindo a igreja em Roma. E diz assim a palavra do nosso bondoso Deus. Ora, versículo 1 do capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. E também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Até aqui, meus irmãos. Então, no começo do capítulo 15, o apóstolo Paulo já começa dando continuidade. Como que ele termina o versículo 23 do capítulo 14. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. E aqui ele direcionou esse ensino ao fraco na fé. Vamos lembrar a disputa que alguns acreditavam que comer carne era pecado, então só comiam legumes. Outros que guardavam dias.
Nós também temos o apóstolo Paulo falando, olha, aquele que quiser beber vinho, beba, aquele que não quiser beber vinho, não beba. O irmão Vinícius trouxe essas aplicações aqui, que existem coisas que não são mais em si mesmo, não são morais em si mesmo, mas vão da consciência do cristão. Alguns que estavam na igreja de Roma acreditavam piamente de que se ele comesse a carne, ele estaria pecando contra Deus. E o forte na fé, como o irmão Vinícius expôs aqui, ele poderia começar a colocar a sua força para afrontar a consciência do fraco. E dizer, não, mas como assim? Se você der graças à carne, é só comer. Afinal de contas, não é por mérito, nós estamos vendo que não é por obras. Para que você vai fazer isso? Mas o apóstolo Paulo fala o quê? Essas coisas são coisas que não são morais em si. Elas não são morais em si. Portanto, aquele que quer comer legumes, coma só legumes. Aquele que quer comer carne, coma carne. Agora, tudo façamos para a glória de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, se ele terminou o versículo 23, falando com os fracos, aqui no versículo 1 do capítulo 15, ele fala com os fortes. E o apóstolo Paulo, ele se enquadra como um dos fortes. Obviamente, o apóstolo de Cristo. Ele diz, ora, nós que somos fortes, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós que somos fortes, devemos. É um dever. É um dever. É uma obrigação do forte. Não é uma opção. Não é uma escolha. Não é se eu sinto no meu coração. É uma obrigação. O apóstolo Paulo está direcionando um ensino normativo. É uma imperação, é uma ordem. É uma ordem. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Esse suportar não é um suporte no sentido de que aquela pessoa que ela fala contigo e você tem enfado. Você tem que suportar conviver com essa pessoa. Não é isso que está em vista aqui. Aqui suporte é no sentido de suportar, de ser sustento. É esse o sentido. A palavra grega também aqui pode conotar o sentido, ou seja, pode ter o significado de levar. Então, o que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Que o forte na fé, ele deve ser sustento para o fraco e até mesmo levar os fracos. Não afrontando as suas consciências. Não afrontando as suas consciências. O forte, ele tem que entender, se ele é forte, nós já estamos vendo isso, ninguém na igreja pode bater no peito e dizer, eu consegui, eu galguei até a força da fé cristã. Eu sou forte porque, afinal de contas, eu leio muito a Bíblia. Eu sou forte porque, afinal de contas, eu oro muito. Eu sou forte porque, afinal de contas, eu não falto uma reunião de oração. Eu sou forte porque eu não falto um culto. Eu sou forte porque eu faço isso, aquilo, outro. É claro que na providência divina, o Senhor fortalece os seus através desses meios. Contudo, não são esses meios em si que fortalecem o crente. Aqueles que são fortes porque Deus lhes dotou de força. E o reverendo Ricardo disse semana passada que força e fraqueza não tem necessariamente a ver com o tempo na fé cristã. Seria bom que todos que tivessem 10, 15, 20, 30, 50 anos fossem fortes. Mas Deus trata cada um de uma maneira. Deus trata cada filho de uma maneira diferente. Então, aquele que se converte pode, em 5 anos, atingir uma maturidade cristã que aquele que está há 15, 20 anos não atingiu ainda. Mas por que isso acontece? Por vários motivos, mas o motivo principal, se todos são filhos de Deus, porque fortes e fracos são filhos de Deus. Paulo não está falando que o fraco é menos espiritual. Em nenhum momento o irmão Vinícius expôs isso. Em nenhum momento o reverendo Ricardo expôs isso. Em nenhum momento o apóstolo Paulo está dizendo que o fraco é um cristão inferior. Não. Não é isso que está em jogo. Deus trata cada um de uma maneira. Agora, se aqueles que estão na condição de fortes, eles não estão na condição de fortes para subjugar a fraqueza dos fracos. Deus deu essa força a eles. E se Deus deu essa força, tem um motivo. Se Deus deu essa força, tem um porquê. Por quê? Porque é um imperativo, é uma ordem.
É um dever sustentar, suportar, levar as debilidades dos fracos. Assim como seria muito ridículo para nós ver um adulto tratando uma criança de igual para igual, assim também é um forte tratando o fraco na fé de igual para igual, no sentido de caminhada cristã, no sentido de maturidade cristã. Eles são iguais perante Cristo. Os dois são justificados. Os dois são filhos de Deus. Os dois são santos. Os dois são igualmente amados pelo Pai. Igualmente. Igualmente. Agora, se o Senhor deu, na sua infinita graça, na sua infinita bondade, Ele concedeu que alguns progredissem mais na fé cristã, a fim de que fossem enquadrados entre os fortes, não é para que Ele se glorie. Não é para isso. É para operosidade. Nós estamos vendo que o apóstolo Paulo, em todo momento, aqui na segunda parte da epístola, está falando sobre fraternidade cristã. O apóstolo Paulo está tratando, o irmão Luiz expôs, por exemplo, sobre os dons e talentos. Se nós somos fortes, nós temos um dever. O dever primeiro de olhar ao nosso redor e ver aqueles que estão fracos, aqueles que estão em debilidade, para nós sermos aquele que sustenta, aquele que leva. Isso não é dever apenas da liderança da igreja, isso não é dever apenas dos presbíteros, apenas dos diáconos, apenas dos pastores, isso é dever de todos os cristãos. Com uma admoestação mútua. E o apóstolo Paulo continua. Se nós temos o dever, se os fortes têm o dever de suportar as debilidades dos fracos, ele coloca mais uma adição. Porque, obviamente, o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui não é agradável para nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele sabe que ele não está falando algo que é agradável ao ser humano natural. Não é. E ele coloca uma adição. E não agradar-nos a nós mesmos. Qual que é mais agradável? Nós conversarmos com aqueles que entendem o que nós falamos, ou nós temos que remodelar, refazer a nossa conversa, usar uma linguagem diferente, ou poldar as nossas ações, poldar a nossa fala, ficar algumas vezes pisando em ovos por causa do fraco na fé. Qual que é mais fácil? É muito mais fácil nós menosprezarmos o fraco na fé e conversarmos com aqueles que nós acreditamos ser fortes. Por quê? Porque isso é agradável a nós. Isso é agradável. Porque muitas das vezes, determinados irmãos que têm uma debilidade de consciência, chega a ser exaustivo, pode chegar a ser cansativo. E não é agradável. Mas o apóstolo Paulo não está falando para nós fazermos uma ação agradável. A fé cristã não é sobre agradar-nos a nós mesmos. A fé cristã não é uma fé em que Jesus Cristo morreu no madeiro para te dar conforto nessa terra. A fé cristã não é a respeito disso. E o apóstolo Paulo diz, e não agradar-nos a nós mesmos. Não agradar-nos a nós mesmos. Nós devemos agradar um outro. E o apóstolo Paulo continua, portanto, ou seja, se eu já disse para vocês que os fortes devem ter um dever, a obrigação moral de suportar, sustentar e levar as debilidades dos fracos, apesar ou a despeito do seu próprio agrado, ainda que seja algo não agradável, eu ainda concluo que cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ou seja, a edificação tanto do irmão como da igreja. Porque a igreja, se um irmão está com crise na consciência, se o irmão está a tal ponto de que, como está no versículo 15, no finalzinho, a ponto de perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, não pensemos que somente aquele irmão irá perecer. Toda a igreja vai sentir isso.
Nós somos uma unidade orgânica. Nós somos um corpo. Não tenhamos uma mente individualista. A palavra de Deus não nos trata como se cada um de nós fôssemos indivíduos completamente separados e que quando o outro sofre, eu não sofro. Isso não tem base bíblica. A base bíblica é, nós estamos em uma união tão íntima, mas tão íntima com Cristo e com o nosso irmão, que quando o nosso irmão sofre, nós também sofremos. Se os nossos irmãos estão sofrendo e nós não estamos sofrendo, ou é porque nós estamos em um período de muita turbulência na nossa piedade, ou algo pior, nós não fazemos parte do corpo. Porque quem não faz parte do corpo não sente quando o corpo está machucado. É um ou outro. Então o apóstolo Paulo diz, eu não apenas digo que vocês não se agradem a si mesmos em primeira instância. Não. Agrade o próximo, que é bom para si, que é bom para edificação, que é bom para edificação. E ele continua, porque também Cristo. Perceba que agora, nessa perícope, o apóstolo Paulo, se ele praticamente quase exauriu o assunto dos fortes e fracos na fé, porque o irmão Vinícius já expôs a primeira parte, o reverendo Ricardo já expôs a segunda parte, agora o apóstolo Paulo vai colocar um modelo. Ele já instruiu. Agora ele vai mostrar o modelo. Quem é o modelo? Cristo. O modelo é Cristo Jesus. E ele vai e fala do modelo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. O apóstolo Paulo, ele coloca agora o modelo da perfeita piedade, da perfeita varonilidade, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele pisou, quando ele nasceu, quando ele se encarnou, ele estava no plano para agradar a si mesmo? Ele estava no plano para ter uma nova experiência? Jesus Cristo quis ter uma experiência diferente do céu quando ele veio para essa terra? Não. Quando Jesus Cristo encarnou no ventre da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, nasceu, no seu estágio de humilhação, foi amamentado, foi limpado, aprendeu a falar, viveu com pecadores, foi criado por pecadores, viveu a justiça de Deus ao lado de pecadores, cumpriu toda a lei, tendo no sacerdócio da época pecadores. Morreu por causa dos pecadores. Foi açoitado por causa dos pecadores, foi crucificado por causa dos pecadores. Sangrou até a última gota de sangue por causa dos pecadores. Foi sepultado por causa dos pecadores. Ele fez isso porque estava interessado em agradar a si mesmo? Ele, como está escrito aqui, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ele fez isso para agradar a si mesmo? Ou ele fez isso para a glória do Pai e para o benefício do seu povo? É fácil nós falarmos que Jesus Cristo é o nosso modelo. É fácil nós falarmos que Jesus Cristo é aquele em que nós imitamos. É fácil nós entrarmos em congressos e falarmos que nós somos imitadores de Cristo. É fácil nós falarmos que nós somos imitadores de Cristo, que nós somos pequenos Cristos. É fácil. Agora, quando vem o imperativo, quando vem uma ordem e diz, olha, não agrade a si mesmo, mas viva para agradar o seu irmão, aí fica difícil. Aí fica difícil. É claro que o apóstolo Paulo aqui, ele não está trabalhando em coisas morais. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele vai falar que ele não agradava aos homens. Mas qual é o contexto? É sempre e é muito importante nós lermos a Bíblia de acordo com o seu contexto.
O contexto de Gálatas são homens que estão buscando justiça por meio das obras, voltando ao judaísmo. E nesse contexto de justiça, mediante as obras, mediante a lei, o apóstolo Paulo fala que ele não buscava agradar homens, mas buscava agradar a Deus. É nesse contexto. Agora aqui, em uma igreja que tem o entendimento da justificação mediante a fé em Jesus Cristo, uma igreja que tem o entendimento, nós estamos vendo que a igreja de Roma tem algumas defeituosidades, como nós estamos vendo a questão dos fracos e dos fortes na fé, mas é uma igreja saudável. É uma igreja que está ancorada na doutrina correta, na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Então, o contexto que Paulo fala aqui de agradar ao irmão é o irmão que está sadio na fé. Sadio aqui no sentido de que ele não está buscando justiça mediante obras. Ele não está buscando justiça mediante obras. Ele está focando em Cristo, entendendo que é pela graça, mas a sua consciência ainda está débil. Ainda está frágil. É esse o contexto. Nesse contexto, é um dever nosso agradar os nossos irmãos. É um dever. Então, se nós achamos que não é pecado e não é beber vinho, como o Luiz falou, se o outro acha que é, para que iremos afrontar a consciência do irmão? Para quê? Por qual motivo? E ele continua. Alguns poderiam advogar que, Paulo, essa citação é muito forçada. Essa citação não tem um contexto apropriado. Essa citação aqui é do Salmo 69, um salmo messiânico, que vai falar que o zelo da tua casa me consumiu. É a primeira parte do versículo. E depois, as injúrias do que te ultrajaram caíram sobre mim. E antes que alguém pudesse objetar a Paulo de que esse salmo é muito forçado, será que é isso mesmo que a palavra de Deus quer dizer? O apóstolo Paulo então vem e diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O apóstolo Paulo está dizendo que toda a palavra de Deus, e aqui especialmente todo o Antigo Testamento, foi escrito para os crentes, para a instrução dos crentes, para o ensino dos crentes. Ele está dizendo que o Salmo 69 é para a glória de Deus, é sobre o sofrimento do Messias, mas também para o nosso ensino. E o ensino também, como nós bem sabemos, o que a palavra de Deus ensina principalmente? E nós sabemos que a palavra de Deus principalmente ensina acerca de Deus e o que ele requer dos homens. Então o Salmo 69 nos ensina o sofrimento do Messias, acerca do Messias, mas também ensina o que o Messias requer de nós. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando. O Messias, o servo sofredor, que levou as injúrias sobre si, ele requer daqueles que têm fé nele, que vivam não para agradarem a si mesmos. Ele quer que eles vivam para agradar o próximo, porque o próximo também foi alvo de seu sangue. É isso que o Messias quer. Como que nós temos certeza disso? Porque tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. É para o nosso ensino. E aqui nós podemos levar em consideração aquele grupo de pessoas que estão dentro do cristianismo, estão dentro da igreja e dizem que o Antigo Testamento cessou, o Antigo Testamento não serve para nada, o Antigo Testamento era só para os judeus. O Antigo Testamento não é para nós. Não. Para nós é Mateus e Apocalipse. E alguns chegam à loucura de dizer que para nós é só os evangelhos. Paulo não. Paulo não. Mas nenhuma profecia jamais foi dada sem Cristo. Os profetas falaram no Espírito de Cristo. Moisés falou no Espírito de Cristo. Isaías falou no Espírito de Cristo. E tudo, não somos nós que estamos falando, é a palavra de Deus. Tudo que foi escrito
para o nosso ensino foi escrito. E nós temos uma igreja que carece de entendimento porque menospreza o Antigo Testamento. Uma igreja que já não lê mais Crônicas, uma igreja que não lê Levítico, uma igreja que não lê Salmos, uma igreja que não lê Zacarias. Para que ler Ezequiel? Não. Para que ler Deuteronômio? Para quê? Para que nós vamos ler isso? Não foi escrito para o povo judeu? Não. Foi escrito para o povo judeu, mas também para nós. Para o nosso ensino. Foi escrito para o nosso ensino. Então, se nós não lemos, nós não aprendemos. E mais. Nós também não recebemos consolo. E nós não podemos progredir na paciência. Por quê? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de quê? Com o propósito, como alvo. Qual o alvo? O alvo é termos esperança. Esse é o alvo. O Senhor nos ensina, com tudo que foi escrito, com o objetivo de que tenhamos esperança. É esse o objetivo. Mas qual é o canal? Qual é o canal pelo qual o Senhor nos dá esperança? O canal pelo qual o Senhor nos dá esperança é pela paciência e pela consolação das Escrituras. Então, como que a esperança vem ao crente? Existem muitos crentes que estão desesperançosos. Mas estão desesperançosos porque não estão buscando a esperança no local certo. Tem muitos crentes que estão buscando agradar a si mesmos e no final encontram desesperança porque já não recebem a instrução da palavra de Deus. Como que Deus, o Deus de toda a paz, nos dá a esperança? Como que o Deus de toda a paz nos dá consolo? Como que o Deus de toda a paz nos dá paciência? Pela paciência e pela consolação das Escrituras. De toda a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Atos dos Apóstolos que ele estava livre do sangue dos presentes, porque, afinal de contas, eu vos preguei todo o oráculo de Deus. Nós não lemos o que convém a nós, apenas. Nós não lemos só textos que nós concordamos, até porque se nós estamos discordando de algo da palavra de Deus, o erro está completamente em nós. E nós precisamos nos arrepender urgentemente desse pecado. Nós precisamos ler a palavra de Deus e ler com afinco, ler como se fosse, porque depende a nossa vida da palavra de Deus, para que tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação. Perceba que o apóstolo Paulo falou do canal. E agora ele fala da fonte. Qual é a fonte? A fonte é Deus. Por quê? Porque paciência e consolação está atribuído às Escrituras, particularmente a consolação atribuída às Escrituras. No versículo 5, ele inverte, ele fala o Deus da paciência e da consolação. As Escrituras nos dão paciência e nos dão consolação. Por quê? Porque o Deus da paciência e da consolação escreve para nós. Ele escreveu para nós. Ele fala na palavra dele. Queremos ouvir a voz de Deus? Abramos a palavra de Deus. Queremos ouvir aquilo que nos agrada? Confiemos no que falsos mestres dizem. Confiemos no nosso coração. E aí encontraremos perdição. Queremos ouvir a palavra de Deus inerrante, infalível? Leiamos a palavra de Deus. Como o irmão Israel orou agora. Nossas Bíblias muitas vezes estão fechadas. Nossas Bíblias estão empoeiradas. E nós estamos definhando na fé. E quando vem o ensino e diz, olha, você deve agradar o seu próximo, o seu irmão, mais especificamente, e não a si mesmo, o cristão está definhando, que está morrendo por não ter acesso ao canal das Sagradas Escrituras que vem do trono de Deus, ele altivamente discorda. Como assim? Eu vou viver pelo meu irmão?
Eu vou ter que me poldar pelo meu irmão? Eu vou ter que tirar a minha liberdade, a liberdade que Cristo me deu, pelo bem do meu irmão? Que tenho eu com ele? Que tenho eu com ele? A salvação não é individual? Então deixe ele. Um momento a consciência dele vai chegar e vai entender que o que eu faço não é pecado. Por quê? Porque ele já apartou-se das Sagradas Escrituras, ele está voltado para o seu próprio ventre. Ele está buscando sabedoria no seu coração, ele está buscando sabedoria nas doutrinas dos homens, que a todo momento diz, agrade-se a si mesmo, seja feliz. Seja feliz. Se isso te faz feliz, se o divórcio te faz feliz, então se divorcie. Se essas amizades tomam muito seu tempo, então desfaça dessas amizades. É isso que o mundo ensina. E quando vem a palavra de Deus, diz, olha, viva pelo próximo. E um pregador, um comentário, ele diz que aquele que vive pelo próximo, ou melhor, ele diz, aquele que vive primeiro para Cristo, depois para o próximo, e por último, para si mesmo, esse encontrou alegria. Esse encontra a verdadeira alegria. Aquele que vive primeiro para Cristo, depois para o próximo, e por último para si mesmo, esse encontra a verdadeira alegria. Porque ele entendeu o reino de Deus. Que o reino de Deus não é comida ou bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele entendeu isso. Ele não está mais interessado em discutir opiniões, em chegar na internet e vociferar o seu conhecimento teológico. Não. Ele entende que cada um tem o seu tempo de caminhada na fé. Mas ele só vai entender isso. Não é lendo Calvino, ainda que seja um grande exegeta. Não é lendo Spurgeon. Não é lendo símbolos de fé, ainda que seja muito bom. Não é lendo qualquer teólogo. Não é ficando vendo vídeo 10 horas na semana de pastores na internet. É indo na fonte. É na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Tudo isso que nós acabamos de falar é bom, quando não se menospreza a fonte. A fonte de vida do cristão. O canal pelo qual nós recebemos consolo, temos paciência, é a Escritura. É o canal que tem promessa. Tem promessa de que se nós estivermos aflitos, lá Deus falará. É lá. E muitas das vezes nós vivemos aflitos porque nós não vamos até a fonte. Estamos aflitos? Corramos velozmente até a palavra de Deus. Oremos e digamos sinceramente o que se passa no nosso coração e nos arrependamos do nosso pecado. Digamos, Senhor, fale com teu servo. Senhor, console o teu filho. E ele há de consolar. Porque ele é o Deus da paciência e da consolação. E o apóstolo Paulo, ele sabe muito bem que o que ele está dizendo é algo que o homem não pode cumprir. O homem não pode cumprir isso. Quem é que vai viver para agradar o próximo, que não é nem família de sangue? Somente aquele que recebe um favor divino, que tenha a dimensão de que acima dos laços de sangue natural, ele tem o sangue de Cristo. Essa pessoa entende. É somente essa pessoa. Aqueles que não entendem, eles vão continuar vivendo para si mesmos, voltados para o seu grupinho, voltado para a sua família, voltado para aquelas pessoas que nós até dizemos, panelinha. Agora, para viver pelo irmão que é débil, somente Deus. Agindo em nós, para tirar de nós o egoísmo. O egoísmo. Porque quando nós só queremos conversar com quem é agradável aos nossos ouvidos, é latente o nosso coração egoísta. Um coração egoísta. Por isso que o apóstolo Paulo, ele sabe muito bem
que os seus destinatários não são capazes de cumprir isso. E ele faz um pedido a Deus. E o Deus da paciência, falando com os irmãos, mas voltando-se para Deus como fonte, aquele que concede. O Deus da paciência e da consolação vos conceda. É Deus que concede isso. É Deus que concede. Vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, a afeição. É no sentido de que, se um irmão meu está aflito, está à noite sem dormir, aquela angústia dele, então, passa para mim. Então, quando eu vou para minha casa, fecho a janela do meu quarto, fecho a porta do meu quarto e me ajoelho para orar, eu não vou esquecer de orar por aquele irmão que está aflito. Por quê? Porque eu recebi de Deus Pai o mesmo sentir de um para com os outros. Eu entendo que quando eu entro no meu quarto, não sou apenas eu, porque eu não sou filho único. Porque aquele que era filho único, o único gerado eternamente do Pai, ele quis muitos irmãos. Cristo quis muitos irmãos. E ele veio para ser o meio pelo qual o Pai nos adota. E Cristo, quando orava, ele não orava apenas para si, ele orava por nós. E Cristo, agora, como nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós. E nós imitamos quem? Nós imitamos a celebridade do Instagram, dos filmes, das séries, das novelas, ou nós imitamos Cristo Jesus? Se nós imitamos Cristo Jesus, se Ele é o nosso modelo, se Ele é o varão perfeito pelo qual nós olhamos e fixamos e dizemos, eu quero imitar o varão perfeito. Então eu vou para o meu quarto e eu faço como o varão perfeito, eu oro pelo meu irmão, porque eu tenho o mesmo sentimento. Eu tenho as mesmas dores. Porque Deus me concedeu. Conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Versículo 6. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pensemos que dentro da igreja cristã seja motivo de orgulho cada um ter uma opinião ligada à moral contrária à palavra de Deus. É a vontade de Deus que todos nós, naquilo que é central à fé. Isso é interessante. Ao mesmo passo em que o apóstolo Paulo diz que temos naquilo que é amoral em si, como comida e bebida, nós podemos ter divergência de pensamento, mas existem coisas que não podem ter divergência. A divindade de Cristo, a encarnação no Verbo, a salvação ser só pela graça, o Deus triuno, a palavra de Deus ser infalível, inerrante, Cristo voltará, Cristo ressuscitou, são coisas que não pode haver discordância. Não pode. Não pode. Que Cristo, como Senhor e Rei, Ele tem uma lei e Ele requer que nós cumpramos na dependência do Espírito. Não pode haver discordância dessas coisas. Não pode. Uma igreja que tem discordância sobre esses pontos centrais da fé cristã, ela não glorifica a Deus. Ela é um ajuntamento ali que ela glorifica a própria, talvez, se ela for grande, a própria denominação. Talvez os próprios líderes. Eles glorificam os homens, mas não glorificam a Deus. Não glorificam. Igrejas grandes, que cada hora que se sobe no púlpito, alguém vai pregar, cada um tem uma doutrina diferente. Isso não glorifica a Deus. Não glorifica. Porque é uma falácia dizer que a interpretação da Bíblia cada um tem a sua. É uma falácia. Não é assim. Deus, quando escreveu a sua palavra, por meio dos apóstolos e profetas, ele tensionou um sentido. Ele tensionou uma interpretação. Naquilo que é central,
como esses pontos que nós acabamos de elencar aqui, não pode haver discordância. Não pode haver discordância. Para que, concordemente, a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele termina o versículo 5 dizendo segundo Cristo Jesus, ele já está falando que tem um padrão. O padrão é Cristo, como imitação, e como conduta, e como ensino. É Cristo em todo o seu sentido, tanto em conduta, como em ensino. Algumas pessoas, elas andam na fé cristã como se Cristo não fosse alguém que ensinou a palavra de Deus. Como se Cristo não tivesse ensinado, por exemplo, os 10 mandamentos. O Sermão do Monte é a verdadeira interpretação dos 10 mandamentos. Aí as pessoas, ao invés de entender e viver uma vida cristã de maneira que, o que Cristo diz? O que Cristo fez? Não. Atualmente nós temos uma deturpação da conduta cristã. A deturpação é, o que Cristo faria? Isso não é legítimo. O que Cristo faria? Isso leva a nossa imaginação a correr solta. O que Cristo faria? Parece que Cristo não ensinou nada. Parece que Cristo não agiu quando veio nessa terra. E não age nos céus. Cristo é uma pessoa 100% Deus, 100% homem, que veio a essa terra e ele agiu, ele ensinou. Se nós queremos ser imitadores de Cristo, não vamos dar vazão à nossa imaginação. Nós vamos ir à palavra de Deus e ver o que Cristo fez, e ver o que Cristo ensinou. E assim sejamos imitadores. Isso é um cristianismo muito infantil. O que Cristo faria. E isso é uma cachoeira de heresia, muitas das vezes. De falsa conduta. De falsa conduta. Existem pessoas que furtam e ainda justificam o seu furto. Existe no Rio de Janeiro o complexo de Israel. Em que acreditam que estão fazendo o que é certo. Porque as Bíblias estão fechadas. A heresia está à solta. E dá margem para os próprios criminosos se apossarem da palavra de Deus e agirem como se fossem arautos da palavra de Deus. Criminosos, se dizendo servos de Deus. Porque a igreja fechou suas bocas, fechou seus lábios. Como nós sempre dizemos, nós não podemos olhar o declínio do mundo e não associarmos ao declínio da igreja. O mundo já não tem mais luz. O mundo já não vê uma igreja que glorifica a Deus e Pai. Porque o mundo vê uma igreja que fica discutindo opiniões. Fica discutindo matérias que não deveriam ser discutidas porque são centrais ou porque são amorais. É isso que o mundo vê. E não é de hoje. Não é de hoje. E aquilo que era para ser discutido, a igreja passa pano. Os falsos mestres, a igreja não se opõe. A igreja não se opõe. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele não está dizendo para nós nos calarmos quando falsos mestres adentrarem no seio da igreja. Não, não é isso. Nós já falamos de Gálatas. Quando falsos mestres se adentram na igreja, nós nos opomos. E nós discutimos. E nós nos mantemos de pé, com a palavra de Deus na nossa mão. E confiando no Espírito, para defendermos a verdade. Portanto, o apóstolo Paulo continua. Portanto, como assim? Olha, se é o objetivo de Deus que vocês glorifiquem a Ele, concordemente, tenham uma só voz, vindo do Deus da consolação, do Deus da paciência, que vos dá isso por meio das Escrituras, como mostrou no Salmo messiânico. Agora, eu volto ao que eu falei do versículo 1 ao versículo 3, com uma instrução para todos. Não agora somente aos fortes, mas aos fortes e aos fracos.
Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Tem um porquê nós acolhemos o irmão débil na fé. Existe um motivo. A fé cristã tem motivos. E o motivo é porque Cristo acolheu o irmão na fé. Se Cristo morreu por um irmão que está do meu lado, se o sangue de Cristo foi derramado por ele, quem sou eu para desprezá-lo? Quem sou eu que julgo o servo alheio, como o irmão Vinícius expôs aqui? Algo que Cristo não julga. Quem sou eu? Logo, nosso dever, agora tanto de fortes quanto de fracos, é o acolhimento. É o acolhimento. É a hospitalidade. É a comunhão. É o viver um amor fraternal. Digo, pois, que também Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Aqui o apóstolo Paulo, ele sai do assunto de fortes e fracos e vai para o assunto de etnia. Ele volta para esse assunto que eles já falaram na Epístola aos Romanos. E alguns vão ver nisso aqui como que o forte podendo ser o gentio e o fraco o judeu, ou o forte sendo judeu e o fraco sendo gentio. Mas não tem uma comprovação cabal de que demonstre de que o forte era o judeu ou o gentio. Não tem isso. Mas certo é que, nesse contexto de igreja iniciante, que tinha judeu e gentil, é bem possível, sim, que a questão das consciências alheias tangenciavam, ou seja, tocavam na questão de etnia. Até porque calendário aqui é bem possível que seja o calendário judaico. É bem possível. Então é bem possível que no que se refere a calendário, o judeu queria guardar o calendário. Não como justiça, mas como algo que ele acreditava que na piedade dele era agradável a Deus, mas sem impor isso ao próximo. E pode ser também que aquele que só comia legumes poderia ser judeu, mas também poderia ser gentil. Um gentil que acabaram de se converter e que sabia que aquelas carnes ali eram oferecidas a ídolos. Então, eles, agora que acabaram de se converter e que talvez estivessem na prática daquilo, eles agora se abstivessem. Como o irmão Vinícius expôs aqui, talvez aquele que teve um problema antes da conversão com o alcoolismo, quando ele se converte, ele não quer saber nem um pouco de álcool. E é legítimo. E talvez esse irmão, que estava ali oferecendo carne a ídolos, tinha sua consciência ferida por comer essas carnes depois de convertido. Então nós não podemos precisar se o forte é judeu ou gentil, e se o fraco é judeu ou gentil. Fato é que isso tangenciava, ou seja, tocava no assunto da etnia. Tocava. E o apóstolo Paulo vem primeiro mostrar que Cristo, ao contrário do que muitas vezes é pregado, Cristo não está alheio às promessas abraâmicas. Cristo não está alheio à aliança abraâmica. Cristo não está assim, a circuncisão é de Moisés, a circuncisão é de Abraão, a circuncisão não é minha. Não, não. O apóstolo Paulo diz que Cristo, como também Cristo nos acolheu, digo, pois, que Cristo que foi constituído ministro da circuncisão. Cristo foi constituído ministro da circuncisão, porque a promessa feita a Abraão estava debaixo do pacto da graça, feito na eternidade, com Cristo Jesus. Não está alheio à circuncisão a Cristo. Cristo, ao 8º dia, após o seu nascimento, foi circuncidado. Ele cumpriu toda a lei. Mas quando ele inicia a nova aliança, ele já não mais tem os símbolos externos da aliança, os sacramentos da aliança, com circuncisão e Páscoa, mas como batismo e ceia do Senhor. Mas isso não faz com que Cristo não seja ministro da circuncisão. Não faz com que Cristo não seja o Cristo de Abraão, o Messias de Moisés.
o Messias de Josué, o Messias de Isaías, o Deus de Jeremias. Ele é o esperado das nações, inclusive da nação judaica. Então, sim, Cristo é sim, como está explicitamente, ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus. Para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, porque sem Cristo não há confirmação das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. As promessas só se cumprem. Todas as promessas do Antigo Testamento, elas só se cumprem quando Cristo vem. Elas só se cumprem em Cristo. É só em Cristo. Fora de Cristo, como assim todas as nações serão benditas por causa da existência de Abraão? Como assim? É só em Cristo que isso acontece. É só em Cristo. Nós já vimos aqui que nós somos enxertados na oliveira. Em prol da verdade, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios. Então ele primeiro coloca Cristo como para os judeus. É o mesmo padrão que ele começa em toda a epístola. Cristo veio para os judeus e estendeu para os gentios. É o mesmo padrão. Cristo, quando veio a Israel, ele primeiro, e o objetivo dele era pregar para judeu. Quando veio uma mulher fora de Israel, ele falou o quê? É justo tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos? Ele veio primeiro para os judeus. E nós vimos isso em Romanos 11 para trás, 10, que nós não devemos menosprezar os judeus. Nós vimos isso. E o que essa mulher fala? Mas até os cachorrinhos podem comer das migalhas. E aí Cristo é favorável a essa mulher. Então Cristo primeiro veio para os judeus. E sempre foi o objetivo, como o apóstolo Paulo vai demonstrar aqui, chamar os gentios. Mas a ordem cronológica, como Jesus trabalhou, é primeiro os judeus, depois os gentios. Os apóstolos, a mesma coisa. Se nós lermos Atos dos Apóstolos com atenção, os apóstolos primeiros iam às sinagogas, porque a salvação é dos judeus, e pregavam aos judeus, e depois iam aos gentios. É esse padrão em Atos dos Apóstolos. É esse padrão. E ele fala, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, e ele vai citando várias passagens do Antigo Testamento, Deuteronômio, Samuel, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, todos os povos o louvem. E também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Então ele coloca uma série de versículos do Antigo Testamento para mais uma vez mostrar que Jesus é dos judeus, porque ele é o Messias prometido aos judeus, mas também aos gentios. Jesus, em Cristo Jesus, o muro da separação foi derribado, como está em Efésios. Agora, judeus e gentios são um só povo. É um só povo. Em Cristo. E é interessante esse versículo final, porque esse versículo aqui é retirado de Isaías. E Isaías vai dizer que nele os gentios recorrerão, ou nele os gentios buscarão. Mas aqui o apóstolo Paulo traduz como os gentios esperarão. É para esperar ou é para buscar? Mas na palavra de Deus não há conflito entre esperar e buscar. Aqueles que buscam ao Senhor esperam nele. Não existe buscar ao Senhor e não esperar nele. Os salmos estão repletos de esperei pelo Senhor, espere pelo Senhor, espere, ó Israel, espere, espere. Os crentes que buscam esperando no Senhor. A nossa fé é esperar no Senhor. Nós estamos esperando, nós buscamos, mas estamos esperando o Senhor voltar ou nos chamar. A fé é esperar. Não somente em momentos singulares em que Deus precisa responder a uma oração ou outra, mas a fé cristã em si é esperar. É esperar a volta do noivo, ou a saída ao noivo. Esperar buscando. É esse paradoxo. E o Deus da esperança, ele termina. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, vos encha de todo gozo
É interessante que ele, lá no versículo 4, ele colocou que tenhamos esperança, que a Escritura tem esse propósito. Aqui, mais uma vez, ele recorre a Deus como fonte. Quem é a fonte da esperança? É o Deus da esperança. O Deus da esperança é a fonte da esperança. O Deus da esperança vos encha de todo gozo, todo deleite, todo prazer. Por que ele pode fazer isso? Porque, como o salmista diz, à sua destra há delícias perpetuamente, há prazeres eternos. Gozo e paz no vosso crer. E como que é essa paz e esse gozo no vosso crer? Como que é? É o forte se doando para o fraco. É o fraco não julgando o forte. E o forte não desprezando o fraco. É por isso que esse comentarista disse que quem busca Cristo, depois o próximo, e só por último a si mesmo, encontra alegria, encontra prazer. Porque após a palavra de Deus discorrer sobre todo esse assunto, é no final em que Deus fala, por boca do apóstolo Paulo, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Algumas pessoas querem pegar só o versículo 13, mas não quer pegar todo o imperativo da palavra de Deus. Ela quer que Deus enche o coração dela de gozo e de paz, sem fazer o que Deus manda. Isso é tentar o Senhor. Isso é ir contra o Senhor. Isso é trabalhar contra a obra do Espírito Santo. Porque existe um vínculo inviolável, um vínculo intrínseco entre Espírito Santo e Palavra de Deus. Não venhamos a divorciar o Espírito da Palavra. O Espírito nos ilumina. O Espírito escreveu, inspirou os apóstolos, os profetas, e ele ilumina os crentes a lerem a sua palavra. Mas os crentes que leem com devoção, com reverência, que leem buscando na dependência de Deus, está preparado para toda boa obra. Leem buscando encontrar da palavra de Deus o ensinamento acerca do próprio Deus e ser um súdito fiel a esse Deus, buscando cumprir o que esse Deus requer. É só depois do apóstolo Paulo ter trabalhado todas essas verdades que ele concede esse versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos. Ricos de quê? De esperança. Não tem promessa para o crente ser rico materialmente. Ele pode ser, mas não tem promessa. Não tem promessa. Mas há uma promessa de sermos ricos da esperança. Como? No poder do Espírito Santo. O Espírito de Cristo que habita em nós. Como o apóstolo Paulo nos instrui em outro momento, de nós transbordarmos do Espírito. Como que é isso? Buscando a palavra dele. Buscando a palavra dele. Então, algumas aplicações, meus irmãos. Primeiro, fortes e fracos. Acolhimento mútuo. Mais uma vez a gente repete isso. Se o apóstolo Paulo dedicou uma parcela significativa de Romanos, indo de Romanos, capítulo 14, 1, até Romanos, capítulo 15, versículo 13, sobre o assunto de fortes e fracos na fé, então nós não poderíamos desprezar isso. O quê? Todos nós devemos nos acolher mutuamente. E se nós, por acaso, vemos um irmão que está com uma conduta diferente da nossa, mas não naquilo que é moral, não naquilo que está na palavra de Deus, e é muito importante, irmão. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus e a falta de conformidade com ela. Eu não posso dizer que o irmão está pecando se eu não mostro na Bíblia a transgressão de qual lei é, de qual palavra de Deus é, de qual versículo o irmão está transgredindo ou está agindo de falta de conformidade. Isso é se assenhorar sobre a consciência do irmão. O que é pecado? Pecado é ir contra a lei de Deus, ou não se conformar à lei de Deus. E a lei de Deus aqui é a palavra de Deus. Toda a palavra de Gênesis e Apocalipse. Isso é pecado. Usar bermuda não é pecado. Ver futebol não é pecado.
Beber vinho não é pecado. Uma série de coisas não são pecados. Mas tudo isso pode se tornar pecado. Tudo isso pode se tornar pecado. Se no dia do Senhor eu tiro a minha mente do culto divino, da devoção a Deus e da edificação da minha família, sendo sacerdote do lar para ver o meu time jogar, se tornou pecado. Se tornou pecado. Se eu me embriago, pequei. Pequei. Eu posso pecar até mesmo com coisas lícitas. E a solução não é tornar as coisas lícitas ilícitas. Quem faz isso são os fariseus, são os legalistas. Quem não pode isso, não pode aquilo. Não pode vinho, porque senão ele vai embriagar. Não pode bermuda, porque senão vai escandalizar. Não pode futebol, porque... Não é assim que se resolve. Não é assim. Então, primeiro, acolhimento mútuo. E subdividindo a sessão, os fortes tendo maior responsabilidade. Sim, se somos fortes, pesa mais responsabilidade sobre nós. Pesa mais responsabilidade. No dia do juízo final, cada um prestará contas a Deus. Quem é forte prestará conta de como agir. Se como forte, instruído pela palavra de Deus, ou como um forte, vou usar aqui uma incoerência, um forte tolo, que usou da sua força de consciência para obstruir a consciência do fraco. Isso é muito perigoso. Não faça aspereçais. Não faça perecer aquele por quem Cristo morreu. Segundo ponto. Tenhamos Cristo como nosso alvo. Como aquele a quem nós imitamos. É Cristo. Nós podemos ter ótimos modelos de pais, mas o modelo supremo é Cristo. Nós podemos ter ótimos modelos de governantes, mas o modelo principal de governante, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Cristo. O modelo é Cristo. E peca aquele que deseja ser modelo no lugar de Cristo. Os pais que querem ensinar os filhos na boa conduta devem ensinar os filhos não como modelos para os seus filhos apenas, mas principalmente como Cristo sendo modelo, sabendo que meus pais pecam, mas há um que nunca pecou e nunca pecará. Modelo é Cristo. Na igreja é a mesma coisa. A igreja não pode ter a consciência de que seus líderes não pecam. Ou que o irmão forte não peca. Porque gerará decepção. Todos são pecadores. Todos. Existe apenas um que não peca. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Terceiro. Penúltimo. Meus irmãos, devotamos ou não a palavra de Deus. É um ou outro. Ou nós nos devotamos à palavra de Deus, ou nós desprezamos a palavra de Deus. Não tem meio termo. Se eu passei todo o meu dia com a TV ligada, notebook aberto, celular ligado, e a palavra de Deus não foi aberta, saiba que ela não apenas não foi aberta, ela foi desprezada. Ela foi desprezada. Foi desprezada por nós. E não somente a palavra de Deus. Olha só como o apóstolo Paulo colocou um vínculo indissociável entre a palavra de Deus e o Deus da palavra. Ele não separou. Ele, a todo momento, está juntando palavra de Deus e Deus da palavra. Então, quem despreza a palavra de Deus, despreza o Deus da palavra. Não pode alguém dizer, eu desprezo a palavra de Deus, mas eu não desprezo o Deus da palavra. Isso é impossível. Porque quem despreza a palavra de Deus, despreza sempre o Deus da palavra. Sempre. E alguns desprezam por ser uma criança mimada, birrenta, que não querem ouvir o que o seu pai está falando. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Por último, interligado à palavra de Deus, venhamos, meus irmãos, praticar tudo isso que nós já falamos. E venhamos ser aqueles crentes
altruístas e esperançosos. Altruísta é aquele que se preocupa pelo bem do próximo. Isso é altruísmo. Ele está sempre olhando a dor do outro. Mas ligado a isso, ele tem esperança. Porque ele tem uma fonte. Ele não despreza o canal da palavra de Deus. Ele tem o Deus da palavra falando com ele para ele agir em conformidade e dando promessas. Olha, haja como meu filho. Imite meu filho. Obedeça meu filho. Jesus. Agrade o próximo. E somente por último, você. E no final dessa tríade, você encontrará o gozo e a paz. É só no final. Muitos cristãos estão em penumbra da alma porque inverteram essa tríade. Eles primeiro buscam a si mesmos. Depois eles buscam o próximo. E ainda assim de maneira não bíblica. E só por último Deus. Tem muitas igrejas só verticais, horizontais. Deus já não é mais considerado. É programação das mulheres, programação dos homens, programação das crianças. E onde está Deus? Ela buscou assim. Depois buscou o próximo. E Deus é o último. Não é assim. Queremos receber esse versículo 13 de esperança enchendo-nos de todo gozo e paz. Pratiquemos essa tríade. Cristo primeiro. Cristo. O próximo. O irmão na fé. O fraco, o débil. Somente por último, nós. Então assim teremos gozo e paz. É assim que Deus promete gozo e paz. Existe um como. Como que eu lhe dou gozo e paz? Nessa tríade. É nessa tríade. Não é dissociado. Ordinariamente, Deus pode agir nos dando gozo e paz. Extraordinariamente, Ele pode agir assim. Mas se nós, depois de recebermos gozo e paz, não irmos para a palavra de Deus, não irmos para o bem dos irmãos, vamos voltar à penumbra da alma. Vamos voltar a ter uma alma inquieta, uma alma ansiosa, uma alma que já não tem esperança. E assim estão muitos crentes. Assim estão muitos crentes. Nós somos o povo que tem esperança. O mundo pode não ter. Nós temos. Nós temos. Por nós confiamos no Deus da palavra. Vamos orar, meus irmãos?